Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 24 de novembro de 2025. Brasil com menos álcool, entenda o que está por trás da mudança e como o mercado reage. Parte 3. Aos 23 anos, Gabriele Ribeiro decidiu parar de consumir bebidas alcoólicas. Reuniu todas as garrafas que tinha em casa e as colocou dentro de um saco de lixo. A influenciadora digital trocou as festas por noites de sono, os dias de ressaca por trilhas matinais e os copos de drinks por suplementos. Perdeu 16 quilos, passou a economizar até R$ 300 por semana e, de quebra, conquistou milhares de seguidores ao compartilhar a sua história nas redes sociais. Parar de beber foi a melhor coisa que eu fiz por mim. É mais interessante acordar no domingo e postar foto de uma medalha de corrida do que ficar com aquela ressaca moral, brinca. Gabriele não está sozinha. Cerca de 53% dos brasileiros que consomem álcool reduziram a ingestão no último ano, segundo Datafolha. A pesquisa ouviu 1.912 pessoas. Entre os jovens da geração Z, de 16 a 30 anos, apenas 45% afirmam beber bem menos que nas gerações anteriores, aponta uma pesquisa da Mindminers feita com 3.000 pessoas. Já entre os millennials, que hoje têm entre 31 e 41 anos, 57% mantém o hábito. Na geração X, entre 42 e 61 anos, o número sobe para 67%, e entre os boomers, entre 62 e 78 anos, chega a 65%. O bem-estar, a estabilidade emocional e o controle financeiro estão entre as razões que têm levado muita gente a repensar sua relação com o álcool. Nem todos, porém, passaram por uma ruptura como a de Gabriele. Há quem nunca tenha se identificado com o sabor ou com a ideia de beber. É o caso de Rayane Moreira, que cresceu vendo o álcool causar conflitos em casa. Como é que eu vou beber para espairecer e trago problemas para dentro de casa? Questionava ainda na adolescência. Mesmo depois de deixar uma religião que proibia o consumo, ela manteve a decisão. Em encontros sociais, prefere sucos, refrigerantes ou água. E quando decide beber, opta por drinks zero álcool, os chamados mocktails ou vinhos. Histórias como as de Rayane e Gabriele mostram um comportamento que tem sido mais frequente em gerações mais novas e que tem mexido no mercado. O consumo de cerveja sem álcool no Brasil cresceu mais de 200% entre 2020 e 2023, passando de 197,8 milhões para 649,9 milhões de litros, segundo a Euromonitor. A expectativa é que o volume se aproxime de 1 bilhão de litros em 2025. O país já é o segundo maior mercado mundial de cerveja zero, apontam os dados da World Brewing Alliance, UBA, a Associação Comercial Internacional da Indústria Cervejeira. O cenário revela um público mais aberto à moderação e à experimentação. Mesmo quem continua bebendo, faz isso com mais critério. Essa busca por qualidade impulsiona rótulos premium. No livro Adolescência e Vida, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, analisa o uso do álcool pelos adolescentes, o alcoolismo desenfreado, sob disfarce de bebidas sociais, levando os indivíduos a estados degenerativos, a perturbações de vária ordem, torna-se fator predisponente para as famílias seguirem o mesmo exemplo, particularmente os filhos. Sem estrutura de comportamento saudável, os conflitos, de qualquer natureza, constituem os motivos de apresentação falsa para que o indivíduo se atire ao uso e abuso de substâncias perturbadoras, hoje ampliadas com os barbitúricos, a heroína, a cocaína, o crack e outros opiáceos.
E não faltam conflitos na criatura humana, principalmente no jovem que, além dos fatores de perturbação referidos, sofre a pressão dos companheiros e dos traficantes que se encontram nos seus grupos sociais com o fim de os aliciar, a rebelião contra os pais, como forma de vingança e de liberdade, a fuga das pressões da vida, que lhe parece insuportável, o distúrbio emocional, entre os quais se destacam os de natureza sexual. A educação no lar e na escola constitui valioso recurso psicoterapêutico preventivo em relação a todos os tipos de drogas e substâncias aditivas, desvios comportamentais e sociais, bengalas psicológicas e outros derivativos. A estruturação psicológica do ser é o recurso de segurança para o enfrentamento de todos os problemas que constituem a existência terrena, realizando-se em plenitude, na busca dos objetivos essenciais da vida e outros que são consequências dos primeiros quando se está desperto para as finalidades existenciais que conduzem à autorrealização, à autoidentificação. Todos os problemas são enfrentados com naturalidade e paz, porquanto ninguém amadurece psicologicamente sem as lutas que fortalecem os valores aceitos e propõem novas metas a conquistar. Os mecanismos de fuga pelas drogas, normalmente produzem esquecimento, fugas temporárias ou sentimento de maior apreciação da simples beleza do mundo, o que é de duração efêmera, deixando pesadas marcas na emoção e na conduta, no psiquismo e no soma, fazendo desmoronar todas as construções da fantasia e do desequilíbrio. É indispensável oferecer ao jovem valores que resistam aos desafios do cotidiano, preparando para os saudáveis relacionamentos sociais, evitando que permaneça em isolamento que o empurrará para as fugas, quase sem volta, do uso das drogas de todo tipo, pois que essas fugas são viagens para lugar nenhum. Sempre se desperta desse pesadelo com mais cansaço, mais tédio, mais amargura e saudade do que se haja experimentado, buscando se retornar a qualquer preço, destruindo a vida sob os aspectos mais variados. Por fim, deve-se considerar que a facilidade com que o jovem adquire a droga que lhe aprouver, tal abundância que se lhe encontra ao alcance, constitui-lhe provocação e estímulo, com o objetivo de fazer a própria avaliação de resultados pela experiência pessoal. Como se, para conhecer-se a gravidade, o perigo de qualquer enfermidade, fosse necessário sofrê-la, buscando-lhe a contaminação e deixando-se infectar. A curiosidade que elege determinados comportamentos desequilibradores já é sintoma de surgimento da distonia psicológica, que deve ser corrigida no começo, a fim de que se seja poupado de maiores conflitos ou de viagens assinaladas por perturbações de vária ordem. Em todo esse conflito e fuga pelas drogas, o amor desempenha papel fundamental, seja no lar, na escola, no grupo social, no trabalho, em toda parte, para evitar ou corrigir o seu uso e o comprometimento negativo. O amor possui o miraculoso condão de dar segurança e resistência a todos os indivíduos, particularmente os jovens, que mais necessitam de atenção, de orientação e de assistência emocional com naturalidade e ternura. Diante, portanto, do desafio das drogas, a terapia do amor, ao lado das demais especializadas, constitui recurso de urgência, que não deve ser postergado a pretexto algum, sob pena de agravar-se o problema, tornando-se irreversível e de efeitos destruidores. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de novembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.